Disseram-lhe que as mulheres eram divinas, que seus corações eram feitos de calor e cura, que amavam mais profundamente, de forma mais pura, mais suave, que eram a resposta para o seu caos, o bálsamo para a sua dor. E você acreditou porque todos acreditavam. Porque desde as primeiras histórias que ouviu quando menino, ela era o prêmio, o anjo, a mãe, a musa. E você o que era? O caçador, o protetor, o tolo de joelhos oferecendo-se em troca de proximidade. Mas e se essa ideia, esse mito em que você foi criado, não fosse apenas falso, mas projetado para te cegar? E se as mulheres não forem anjos? E se a mulher que você ama não for um espelho da sua peça perdida, mas um espelho da sua incompreensão? Aristóteles não romantizou isso. Ele não envolveu a feminilidade em poesia. Olhou para essa natureza sem filtro, sem mito, sem misericórdia. E o que viu abalou os alicerces do conto de fadas. Ele disse claramente, não por ódio, mas como uma observação fria de forma e função. Uma verdade biológica, não moral. E a natureza, ele acreditava, não mente. Agora espere. Isto não é mais sobre biologia. Isto é sobre o que essa verdade faz às ilusões que você sustenta. Mas e se o amor em seu estado bruto não for de todo mútuo? E se for hierarquia disfarçada de devoção? E se quando você diz que está apaixonado, está apenas ajoelhado no altar da sua própria idealização? Você não a vê. Você vê a parte de si mesmo que quer ser curada. E ela? Ela vê a parte de você que quer acreditar. Você acha que ela é carinhosa, talvez. Ou talvez ela esteja espelhando o que você anseia, porque sabe que esse anseio lhe dá controle. Você acha que ela é suave. Olhe mais de perto. Essa suavidade é performance. Nem sempre manipuladora, às vezes inconsciente, mas performance mesmo assim. Porque se Aristóteles estava certo, então tudo o que ela faz, tudo o que ela é moldado em torno do que você quer que ela seja. Não porque ela seja fraca, não porque seja desonesta, mas porque a natureza a fez assim. Adaptável, estratégica, emocionalmente fluida. Uma metamorfa. Porque quando você não é o centro, quando não é o padrão, você aprende a sobreviver curvando-se à forma dominante. E num mundo de homens, as mulheres curvam-se não por amor, mas por necessidade. Então agora pergunte a si mesmo, quando você olha para ela, o que realmente está vendo? Uma pessoa ou uma projeção, uma parceira ou um substituto para sua fome não resolvida? Você não quer uma mulher. Você quer a ideia dela. E ela sabe disso. Esse é o poder dela. Ela não precisa te dominar. Ela só precisa te refletir. E uma vez que o faz, uma vez que se torna a câmara de eco para sua fantasia emocional, você cai. Você se rende. Não porque ela seja poderosa, mas porque você lhe deu esse poder. Não porque ela seja divina, mas porque você está perdido. E uma vez que você se rendeu, uma vez que entregou sua identidade em troca desse reflexo, o que resta de você? Você pensa que está amando. Você pensa que está doando. Mas na verdade está barganhando. Está oferecendo sua masculinidade no altar da aprovação, esperando que ela olhe para você e diga: você é suficiente. Mas e se ela nunca teve a intenção de dizer isso? E se ela nem sequer te vê? Apenas a versão de você que ela pode moldar. E aqui está o que ninguém ousa dizer em voz alta. Ela não está procurando a verdade. Está procurando vantagem, não por crueldade, mas por desígnio. Enquanto você fala em vulnerabilidade, ela escuta em estratégia. Enquanto você oferece seu passado como uma confissão, ela escuta padrões, alavancagem, aberturas. Não porque ela seja má. Ela não é a origem. Ela é a resposta, o eco, o ajuste. Você acha que isso a torna menos? Não torna. Porque quando alguém não tem poder na estrutura, domina o poder na sutileza. Você a chama de emocional, mas na verdade ela é cirúrgica. Você acha que ela está sentindo, mas ela está escaneando. Cada sorriso, cada silêncio, cada leve movimento seu, ela registra como código. Ela teve que dominar uma coisa. Como se tornar indispensável para o próprio homem que, sem saber, teme a diferença dela. E é isso que você não vê. Que seu amor não é amor. É dependência. E o amor dela não é cuidado. É calibração. Ela não precisa te subjugar. Ela só precisa se tornar essencial. A voz que você ouve em sua cabeça antes de tomar uma decisão, o conforto que você anseia depois de cair, a aprovação que você persegue como oxigênio. E você chama isso de romance. Isso é obediência envolta em poesia. Mas não a culpe. Ela não criou este jogo. Ela o aprendeu.
Ela o dominou. Porque quando os homens estavam construindo sistemas, as mulheres estavam construindo sobrevivência. Você conquistou o mundo exterior com guerra e aço. Ela conquistou o mundo interior com suavidade e sugestão. Não porque fosse fraca, mas porque estava observando, aprendendo, adaptando-se. Ela não quer dominar seu corpo. Ela quer ocupar sua mente. E ela o faz. Ela vive na sua fome. Ela vive na sua culpa. Ela vive na sua necessidade de ser querido. Isso não é amor. É controle tão refinado que você chama de química. Tão invisível que você chama de destino. Mas o destino não rastreia suas falhas. Ela sim. Ela se lembra do que te faz sentir pequeno. Ela se lembra de como você fala quando está inseguro. Ela aprende seu ritmo, seu volume, seu vocabulário, porque cada detalhe que você oferece é outra porta de entrada para sua autoestima. Você pensou que ela era frágil? Ela não é. Ela é uma estrategista. Você pensou que ela precisava de proteção. Ela não precisa. Ela precisava de proximidade. Você pensou que ela estava esperando por você. Ela estava te observando. Observando o quanto de si mesmo você está disposto a entregar em troca da ideia de ser amado. E uma vez que ela vê isso, uma vez que vê essa fraqueza, você não é mais um homem aos olhos dela. Você é um recurso, um meio não para te machucar, mas para se centrar. E isso significa que ela não se move em sua direção. Ela se move ao seu redor. Ela flui. Ela se adapta. Ela não exige poder. Ela se torna aquilo de que o poder precisa. Isso não é amor. É evolução. E a evolução não se importa com seus sentimentos. Então aqui está você, adorando a suavidade, ajoelhando-se diante da estratégia e ainda se perguntando por que se sente tão vazio. Por que você dá e ainda se sente invisível? É porque você não está amando uma mulher. Você está amando a história que escreveu sobre ela. E a tragédia é que ela sabe disso. Ela sabe. E ela representa. Porque a história a beneficia mais do que a verdade jamais poderia. Por que ela corrigiria sua ilusão quando isso lhe entrega influência sem confronto? Por que ela desmontaria o pedestal que você construiu quando esse pedestal a deixa governar sem ser vista como governante? Você a chama de mistério. Você a chama de feminina. Você diz que ela é difícil de entender. Mas não há nada de misterioso nisso. Você simplesmente não quer ver a clareza escondida atrás do conforto. Ela não está se escondendo. Você está apenas se recusando a olhar. Porque no momento em que você admitir que a bondade dela pode ser cálculo, que a ternura dela pode ser uma ferramenta, que o afeto dela pode ser um espelho não do seu valor, mas da vontade dela, você terá que admitir outra coisa. Que a versão de você que ela reflete é uma mentira que você precisava mais do que jamais precisou de amor. Ela não precisa te enganar com palavras. Você já se enganou com significado. Ela simplesmente se adapta ao papel que você lhe deu. E quando ela não precisa mais de você, quando a utilidade acaba, quando sua serventia expira, o papel também acaba. E então você diz que ela mudou, que parou de te amar, que esfriou. Mas talvez ela não tenha mudado de forma abrupta ou inexplicável. Talvez o véu tenha apenas caído, revelando o que sempre esteve lá, sob camadas de expectativas e papéis desempenhados. Talvez ela apenas tenha parado de fingir, exausta da energia gasta para sustentar uma fachada que já não lhe servia, ou que talvez nunca lhe tenha servido verdadeiramente. Talvez ela apenas tenha parado de alimentar a versão de si mesma que te mantinha emocionalmente obediente, uma marionete presa aos fios da validação dela. E aqui está você, imerso numa névoa de confusão, sentindo o chão sumir sob seus pés, quebrado. Não porque ela partiu fisicamente, mas porque seu reflexo, a imagem idealizada que você tanto necessitava, partiu com ela. Você não perdeu o amor genuíno. Você perdeu a parte de si mesmo que só conseguia existir e respirar através da aprovação dela. Um eco faminto por reconhecimento. E agora você está vazio. Um vácuo doloroso onde antes residia uma identidade emprestada, porque nunca esteve verdadeiramente inteiro para começar. Você era um homem costurado, remendado com os fios frágeis da atenção de uma mulher que, com uma intuição aguçada, sabia exatamente a dose de validação a ser dada para te manter perseguindo, sedento, e a exata medida de distância para te manter perpetuamente inseguro, sempre questionando seu próprio valor. Isso não é para depositar nela toda a culpa, pois a responsabilidade reside primariamente em você, porque você, conscientemente ou não, construiu os alicerces da sua autoestima sobre o terreno instável do olhar dela.
um olhar que poderia mudar como as marés. E quando ela parou de olhar, quando o farol da atenção dela se voltou para outra direção, sua identidade, essa construção frágil, desmoronou como um castelo de cartas. Aristóteles, em suas observações, não estava tentando atacar ou diminuir as mulheres. Ele estava, com a frieza de um naturalista, descrevendo a natureza em suas formas e funções, suas tendências e adaptações. Mas você, como tantos, não suporta esse tipo de clareza crua, essa verdade sem adornos. Você prefere ser seduzido pela melodia encantadora da ilusão a ser confrontado pela dissonância da realidade. Você prefere sentir-se necessário, mesmo que seja para um papel superficial, a ser profundamente real e autêntico. Você prefere ser amado através do véu espesso da ilusão a ser verdadeiramente visto, com todas as suas falhas e qualidades, através da lente nítida da verdade. Mas ela vê. Ela sempre viu, mesmo quando você não percebia que estava sendo observado. Ela viu, com uma clareza que te escapava, o quão desesperadamente você precisava que ela fosse a personificação da perfeição, um ideal inatingível para compensar suas próprias inseguranças. Ela percebeu o quão desesperadamente você ansiava por ser suficiente aos olhos dela, por preencher um vazio que era seu e somente seu. E ela usou isso, não com uma malícia premeditada ou um plano diabólico, mas instintivamente, como um organismo que se adapta para sobreviver e prosperar em seu ecossistema. Porque quando você é, na perspectiva aristotélica, o homem imperfeito, quando sua forma de existir é predominantemente uma reação aos estímulos externos e não uma criação ativa de sua própria realidade, sua força percebida, ou a única força que lhe resta, torna-se o domínio da percepção alheia. Você deve então aprender a arte sutil de manipular a atenção, de provocar as emoções desejadas, de se centrar e encontrar seu valor através da vulnerabilidade calculada dele. E quando ela executa essa dança com maestria, ele, absorto na própria fantasia, nem sequer vai perceber a mecânica por trás da cortina. Ele chamará essa dinâmica de destino, um encontro cósmico predestinado. Ele chamará de magia, algo inexplicável e transcendental. Ele chamará de amor a mais sublime das emoções. Mas não se engane, não é magia nem acaso. É medição precisa, calibração constante. Ela não é um enigma indecifrável envolto em mistério. Ela é meticulosa, uma observadora atenta aos mínimos detalhes. Cada pausa na conversa, cada lágrima estrategicamente derramada, cada gesto aparentemente espontâneo. Nada disso é aleatório. É deliberado. Parte de um repertório refinado. Ela não está emocionalmente perdida ou à deriva. Pelo contrário, ela é emocionalmente letrada, fluente na linguagem complexa do seu coração, muitas vezes conhecendo a gramática das suas emoções melhor do que você mesmo. E ela te edita, sutilmente, silenciosamente, com a precisão de um editor experiente, estrategicamente, até que você esteja recitando o roteiro que ela escreveu para você, sem sequer se dar conta de que esqueceu suas próprias falas, sua própria voz. E é precisamente neste ponto, neste doloroso despertar, que os homens quebram. É aqui que o peso da ilusão se torna insuportável, porque em algum momento, inevitavelmente, a rachadura na fachada começa a se aparecer, a se alargar. O pedestal outrora firme e dourado começa a balançar perigosamente. Você começa a notar, primeiro de forma sutil, depois com uma clareza incômoda, que ela não te admira verdadeiramente. Ela te gerencia, como um projeto ou um recurso. Que ela não te eleva à sua melhor versão. Ela te reorganiza para que você se encaixe nas necessidades dela. Ela te rearranja, te molda, te poda. E quando você ousa resistir, quando tenta reivindicar um fragmento da sua autonomia, quando finalmente pronuncia um não com alguma firmeza, ela recua. Não porque esteja genuinamente magoada pela sua afirmação, mas porque o controle, essa ferramenta essencial em seu arsenal, escapou momentaneamente de suas mãos. E sem controle, não há alavancagem efetiva. E sem alavancagem, no mundo que ela construiu ou no qual aprendeu a navegar, não há o tipo de intimidade que ela conhece. Porque nesse paradigma, intimidade não é uma conexão autêntica de alma para alma. É uma coreografia complexa e bem ensaiada, onde cada passo é calculado. E você tem dançado ao ritmo dela, seguindo a melodia que ela conduzia, sem nem mesmo saber que a música desde o início era dela. Você dançou porque a sensação era viciante, porque parecia amor, ou pelo menos a versão de amor que lhe foi vendida. Você dançou porque parecia familiar, ecoando talvez antigas dinâmicas e carências não resolvidas.
Você dançou porque o mito sedutor da graça dela, da sua suposta completude, envolveu sua solidão como um manto de seda macia e quente em volta da pele fria. Mas olhe mais de perto. Não era graça genuína. Era gravidade, uma força invisível te puxando para a órbita dela. Você não se apaixonou, no sentido de uma elevação mútua. Você caiu em órbita girando incessantemente em torno dos humores dela, das necessidades dela, do silêncio ensurdecedor dela, das reações cuidadosamente calibradas dela. E você, em sua ingenuidade ou desespero, pensou que essa proximidade forçada, essa constante vigilância mútua, significava intimidade. Mas proximidade sem clareza, sem honestidade brutal sobre as verdadeiras dinâmicas em jogo, é apenas cativeiro disfarçado. E você esteve cativo por tanto tempo, imerso nessa dinâmica, que acabou confundindo as grades da jaula com os laços da conexão. Houve um tempo em que você costumava ter contornos definidos, opiniões próprias, uma direção clara na vida. Mas agora, você se pega hesitando antes de falar, censurando seus próprios pensamentos, dobrando-se e contorcendo-se em versões de si mesmo que não a perturbem, que não causem atrito. Você diz que faz isso porque a ama, mas reflita profundamente. O amor real, aquele que nutre e liberta, não pede autoapagamento como pré-requisito. O amor real não exige que você diminua sua luz para que o outro brilhe. O amor real não pune a autenticidade, nem silencia sua verdade. E se o custo do afeto dela, da aprovação dela, é a sua voz, a sua vontade, a sua espinha dorsal, então o que você tem não é um relacionamento saudável e equilibrado. É um ensaio contínuo para a obediência, uma rendição da sua soberania pessoal. E ainda assim, mesmo diante de todas essas evidências, você a defende. Ainda assim, você conta histórias para si mesmo, dizendo que ela é apenas incompreendida, que sua complexidade é um charme, que ela foi profundamente ferida no passado e por isso age assim. Mas talvez a verdade real, aquela faísca incômoda que queima silenciosamente sob as grossas camadas de suas racionalizações e justificativas, é que ela não está nem um pouco confusa ou perdida. Ela é clara, surpreendentemente cristalina em seus propósitos. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Ela sabe o que quer alcançar ou obter. E, crucialmente, ela sabe exatamente qual parte vulnerável de você ela precisa tocar, qual botão ela precisa apertar para conseguir. Você pensa que ela é emocionalmente crua, espontânea em suas explosões. Na verdade, ela é emocionalmente precisa. Suas demonstrações são calculadas para obter um efeito. Você pensa que ela está sobrecarregada pelas emoções. Na maioria das vezes, ela está calculando o próximo movimento. Ela está de fato calculando. Cada explosão de raiva, cada crise de choro aparentemente incontrolável, cada recuo estratégico para o silêncio ou para o papel de vítima, esses não são sinais de fraqueza inerente. São ferramentas e instrumentos habilmente manejados em seu kit de sobrevivência e influência. Porque em um sistema onde, historicamente ou simbolicamente, o masculino representa o poder manifesto e o feminino o desvio ou o poder oculto, a única maneira de realmente vencer, de equilibrar a balança ou virar o jogo, é fazer com que ele entregue seu poder voluntariamente, de bom grado. E você o fez. Você entregou sua força, sua autonomia, como se fosse um presente precioso, pensando que esse ato de rendição te tornava nobre, altruísta. Mas não tornou. Tornou você dolorosamente previsível. E homens previsíveis, cujas reações podem ser antecipadas com facilidade, são lamentavelmente fáceis de quebrar, de manipular. Então, quando ela aperta seus botões emocionais com aquela precisão cirúrgica, não pense que é por acidente ou descuido. Ela tem mapeado meticulosamente esses botões desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar, a primeira conversa. Cada elogio aparentemente sincero era também uma sonda para testar suas reações, suas inseguranças. Cada "eu amo como você é honesto" era uma calibração, uma forma de incentivar um comportamento que lhe dava mais informações, mais controle. Ela não quer sua alma em um sentido romântico. Ela quer seu padrão de comportamento, seu manual de instruções. Porque uma vez que ela conhece esse padrão intimamente, ela o possui. E no momento em que ela o possui, ela possui você. E você, em sua névoa, ainda chama isso de intimidade. Mas isso não é intimidade. Não em sua forma mais pura e autêntica. Isso é influência, poder sutil, mascarado habilmente com as vestes do amor romântico. E aqui reside a traição mais profunda, aquela ferida silenciosa da qual você raramente ou nunca ousa falar, nem mesmo para si mesmo. É aquela parte recôndita de você,
aquela intuição incômoda que sabe no fundo que ela não te admira de verdade. Que por trás daqueles olhos que às vezes parecem tão cheios de afeto, ela não está realmente enxergando um homem em sua plenitude. Ela está olhando para um projeto a ser moldado, um trabalho em andamento, ou talvez um meio para um fim. Sabe que sua força genuína não é celebrada ou admirada por ela. Na melhor das hipóteses, é tolerada, ou mesmo vista como um obstáculo a ser contornado. Que sua vulnerabilidade, quando você ousa mostrá-la, não é honrada e acolhida com ternura genuína. Pelo contrário, é arquivada, cuidadosamente catalogada e armazenada para uso posterior, para aquele momento estratégico em que ela pode ser mais útil como ferramenta de manipulação ou controle. Você pensa que ela está nutrindo suas feridas, agindo como um bálsamo para suas dores passadas. Mas na realidade, ela está memorizando cada uma delas, mapeando seu terreno emocional frágil. Porque quem conhece exatamente onde dói, também controla quando e como vai doer. E então, você permanece em silêncio, engolindo suas palavras, suas dúvidas, suas frustrações, porque confrontar essa realidade, falar abertamente sobre essas dinâmicas, significaria destruir a fantasia cuidadosamente construída, o castelo de sonhos que você tanto se esforçou para manter de pé. Porque no final das contas, a única coisa mais assustadora do que a perspectiva de perdê-la é a realização esmagadora de que ela nunca foi verdadeiramente sua para começar. Que na verdade você era dela, um peão no tabuleiro dela. Que o pedestal sobre o qual você a colocou nunca foi um tributo sincero ao valor dela. Era um palco. E você, sem perceber, estava atuando o tempo todo, desempenhando o papel que ela esperava ou que você achava que ela esperava. Aristóteles, é importante reiterar, não escreveu em suas obras que as mulheres são inerentemente maliciosas ou malévolas. O que suas observações podem suscitar, no entanto, é a dolorosa percepção de que você nunca a viu de verdade, em sua totalidade e complexidade. Você via apenas o reflexo dela projetado no espelho do seu desejo, da sua carência. Você via apenas a versão que ela escolhia performar, a máscara que ela vestia para cada ocasião. Frequentemente a versão que se encaixava perfeitamente nas suas feridas, nas suas expectativas não ditas, no roteiro que você inconscientemente escreveu para ela. E agora que a performance chegou ao fim, agora que a cortina caiu e a ilusão está irremediavelmente rachando, se espatifando no chão, você não está verdadeiramente de luto pela perda dela como pessoa real. Você está fundamentalmente de luto pelo homem que você fingiu ser na presença dela, pela versão idealizada de si mesmo que só existia sob o olhar dela. Mas ele, esse homem, nunca foi real. Ele nunca esteve completo ou autêntico. Ele era a máscara que você usou na tentativa desesperada de ganhar uma mulher que, ironicamente, nunca lhe mostrou o próprio rosto verdadeiro. E agora a máscara se foi, escorregou do seu rosto exausto. A performance dela também acabou. As luzes do palco se apagaram. A ilusão, antes tão vívida e reconfortante, colapsou ruidosamente. E você está aí, de pé, em meio às ruínas fumegantes, não do amor verdadeiro, mas da sua própria e elaborada ilusão. O sonho acalentado de que uma mulher poderia te completar, que o afeto dela poderia te redimir de seus pecados ou falhas, que a simples presença dela poderia magicamente definir ou validar o seu valor como ser humano. Tudo isso se foi, varrido como poeira. E em seu lugar, você sente o pânico gelado subindo pela espinha, o vazio ecoando em seu peito, o peso esmagador da sua própria identidade nua olhando de volta para você, sem os filtros coloridos e distorcidos da fantasia. Mas este momento de desolação e ruína não precisa ser o fim. Na verdade, pode ser encarado como um poderoso começo, um ponto de inflexão crucial. Porque agora, finalmente, talvez pela primeira vez em sua vida adulta, você é forçado a fazer a pergunta que passou a vida inteira evitando, contornando, silenciando. Quem é você sem ela? Quem é você sem as rodinhas emocionais que ela representava, sem o constante fluxo de louvor ou crítica que moldava seu comportamento, sem o papel específico que você desempenhou para se sentir minimamente valioso ou amado? O que realmente resta quando todas essas camadas externas são removidas? E se a resposta inicial for um silêncio ensurdecedor, um vazio assustador, então acolha esse silêncio. Esse silêncio é a sua verdade mais fundamental no momento. Esse silêncio é a sua fundação, o terreno zero a partir do qual você pode começar a construir algo autêntico. Esse silêncio, por mais desconfortável que seja, é a primeira coisa genuinamente honesta que você sentiu em anos, livre das distorções do ego ou das expectativas alheias.
Você foi ensinado, condicionado pela sociedade, pela cultura, talvez até pela sua família, a ser o herói em uma história que na maioria das vezes foi escrita por outra pessoa, com outros interesses. Mas e se não houver uma grande história predestinada? E se a mulher em sua vida nunca foi designada para ser sua salvação, seu resgate, mas sim um espelho implacável? Um espelho não para refletir apenas sua força e suas qualidades, mas principalmente para expor seus medos mais profundos, suas inseguranças mais arraigadas, suas carências mais infantis. Porque a verdade nua e crua é: você nunca a amou de verdade. Não realmente, não em sua essência mais pura. Você amou a sensação intoxicante de ser escolhido, de ser o preferido, mesmo que por um tempo. Você amou a fuga temporária que ela representava do seu próprio caos interno, da sua própria desordem emocional. Você amou o conforto perigoso de terceirizar seu senso de propósito, sua validação como homem, para as mãos dela, para o julgamento dela. E agora que ela se foi, ou que a dinâmica mudou drasticamente, você não está verdadeiramente quebrado. Você está, isso sim, dolorosamente exposto, nu diante de si mesmo. Você a acusa, talvez, dizendo que ela te usou. Mas seja honesto consigo mesmo. Para que exatamente você a usou? Você a transformou no seu significado de vida. Você a elevou à posição de sua bússola moral. Você a tornou seu oxigênio emocional, indispensável para sua sobrevivência psíquica. Você não desejava verdadeiramente uma parceria entre iguais, com seus desafios e concessões mútuas. Você ansiava por permissão. Permissão para se sentir digno de amor e respeito. Permissão para se sentir necessário e importante para alguém. Permissão, acima de tudo, para evitar o mergulho profundo e assustador no trabalho interno, na autoanálise e no autodesenvolvimento. Uma jornada que para muitos aterroriza mais do que qualquer coração partido jamais poderia. Mas ela, é preciso dizer, nunca assinou um contrato para ser sua redentora, sua salvadora, sua terapeuta particular. Ela simplesmente entrou no papel que você, com suas projeções e expectativas, escalou para ela e, sendo adaptável como é, o desempenhou com notável competência. E agora, mais do que nunca, as palavras atribuídas a Aristóteles, ou a interpretação delas, ressoam com uma clareza perturbadora. As mulheres não são monstros calculistas, nem santas imaculadas, nem deusas etéreas e intocáveis. São, em grande medida, espelhos complexos, muitas vezes distorcidos pelas injunções da biologia, pelas pressões da evolução e moldados pelas estratégias de sobrevivência desenvolvidas ao longo de milênios em estruturas sociais desiguais. Não inerentemente quebradas ou inferiores, mas construídas de forma diferente, com diferentes imperativos e mecanismos. Frequentemente projetadas ou socializadas não para liderar de forma ostensiva, mas para adaptar-se, para influenciar de maneiras sutis. E quando você se recusa a ver essa dinâmica, quando você ignora a natureza fundamental dela e insiste em suas fantasias românticas, você inevitavelmente se torna vítima dela, ou melhor, vítima de suas próprias ilusões, e não um parceiro genuíno. Mas aqui, neste exato ponto de crise e clareza dolorosa, reside o seu momento de poder, a semente do seu despertar. Quando você para de enxergar as mulheres como soluções mágicas para seus problemas internos, como muletas emocionais ou fontes de validação externa, você começa finalmente a se enxergar como a sua própria solução. Quando você para de perseguir reflexos fugazes e idealizados nos outros, você começa a construir uma realidade interna sólida e autêntica. E o homem que se constrói a partir de dentro, tijolo por tijolo, não teme mais a ausência do olhar dela para se sentir completo. Ele não desmorona quando ela retém sua aprovação. Ele não cai em desespero quando ela recua ou se afasta, porque ele não está mais atuando para uma plateia de uma pessoa só. Ele está presente, ancorado em sua própria verdade. Ele é soberano sobre seu próprio reino interior. E essa mudança, essa nova solidez, ela pode sentir. E muito provavelmente ela vai testar essa sua nova postura. Porque no momento em que você para de orbitar ao redor dela, a gravidade da relação se altera fundamentalmente. Os papéis, antes tão rígidos e previsíveis, começam a se inverter, ou pelo menos a se flexibilizar. O mito romântico, com todas as suas distorções, morre de inanição. E em seu lugar, algo muito mais cru, mais real e potencialmente mais satisfatório começa a emergir. Não necessariamente o romance açucarado dos contos de fadas, nem a paixão febril e insustentável da conquista inicial, mas a verdade. A verdade sobre você, sobre ela e sobre a natureza da conexão humana. Ela pode não gostar dessa nova dinâmica,
Ela pode até ir embora se a base da relação era unicamente o seu subserviente papel anterior. Ela pode tentar, com as ferramentas que conhece, reenquadrá-lo no homem que um dia se ajoelhou, que implorou por sua atenção. Mas se você permanecer firme em seu novo centro, se você segurar as pontas dessa recém-descoberta soberania interior, algo profundo e transformador acontece. Você não precisa mais que ela seja pura e imaculada. Você não precisa mais que ela seja invariavelmente suave e acolhedora. Você não precisa mais que ela seja qualquer coisa além de real, com todas as suas luzes e sombras, assim como você. E nesse espaço, despido das ilusões e das expectativas infantis, algo verdadeiramente radical se torna possível. Uma conexão genuína sem a necessidade de controle. Amor sem a constante barganha por alavancagem emocional. Intimidade sem a sombra paralisante da dependência. Mas essa possibilidade só se materializa se você estiver disposto, verdadeiramente disposto, a deixar o mito queimar até as cinzas. Então permita que ele queime. Deixe a fantasia colorida desmoronar sob o peso da realidade. Deixe o pedestal de ouro rachar e se despedaçar. Deixe as falsas histórias, tão doces e sentimentais, afogarem-se em sua própria superficialidade. E então, ouse ficar sozinho por um tempo, honesto consigo mesmo, não editado para agradar ninguém. Encare a mulher e todas as mulheres, não como uma salvadora em potencial ou uma vilã ardilosa, mas como um reflexo da complexa e fascinante diferença da natureza. Nem inerentemente menor, nem intrinsecamente maior, apenas diferente. Porque somente quando você não precisar mais visceralmente dela para te completar, para preencher seus vazios ou validar sua existência, você estará verdadeiramente capacitado e pronto para genuinamente encontrá-la e encontrar a si mesmo nesse processo. Se esta reflexão mais aprofundada quebrou alguma ilusão restante ou abriu ainda mais seus olhos para as dinâmicas ocultas, não guarde essa percepção apenas para você. Curta o vídeo, pois isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir esta mensagem e, o mais importante, deixe seu comentário abaixo sobre o que você pensa a respeito de tudo isso. Sua opinião é valiosa. Inscreva-se agora mesmo no canal A Teoria Oculta para ter acesso a mais verdades cruas, sem rodeios e sem filtros, que dificilmente você encontrará em qualquer outro lugar. Cada contribuição, cada inscrição, cada comentário mantém a chama da verdade viva e nos impulsiona a continuar.